Olá! Que tal refletirmos hoje sobre um versículo que nos ensina a buscarmos os dons espirituais com a motivação correta? Abre comigo então o livro sagrado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Vamos pensar sobre como estamos usando os nossos dons e habilidades para edificarmos a igreja, glorificarmos a Deus. Vamos à leitura. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Essa passagem nos desafia a termos a motivação correta ao buscarmos os dons espirituais. Paulo elogia o desejo dos crentes de Corinto pelos dons espirituais, mas ao mesmo tempo ele direciona esse desejo para o propósito certo, a edificação da igreja. Na cultura cristã de Corinto, muitos cristãos estavam buscando dons espirituais, especialmente aqueles que pareciam mais impressionantes ou que lhes davam mais destaque. No entanto, Paulo lembra à igreja que o verdadeiro propósito dos dons não é para a promoção pessoal, ou muito menos para se destacar na comunidade, mas sim para edificar o corpo de Cristo. A palavra edificação implica em construção, crescimento e fortalecimento. Quando usamos nossos dons espirituais, devemos sempre pensar em como isso pode ajudar os outros a crescerem na fé, a serem fortalecidos espiritualmente e a se aproximarem de Deus. O foco deve estar no bem-estar da comunidade e não em nossa glória pessoal. Este versículo nos ensina também que devemos procurar abundar nos dons espirituais, ou seja, desenvolver e usar plenamente tudo aquilo que Deus nos deu, mas sempre com o foco no servir. Quando servimos aos outros com os dons que recebemos, a igreja se torna muito mais forte, unida e capaz de cumprir o propósito de Deus no mundo. E como podemos trazer para o nosso dia a dia? Devemos avaliar primeiramente nossas motivações ao buscarmos nossos dons espirituais. Estamos buscando esses dons para glorificarmos a Deus e edificar os outros, ou apenas para obtermos reconhecimento, para alimentarmos nosso ego? Devemos sempre nos lembrar de que o propósito de nossos dons é servirmos a comunidade e não a nós mesmos. Além disso, devemos buscar oportunidades de colocarmos nossos dons em prática para todo o bem de uma igreja. Isso pode ser feito servindo em ministérios, ajudando necessitados, encorajando outros cristãos ou compartilhando a sabedoria e discernimento que recebemos de Deus. A edificação da igreja depende de cada um de nós, utilizando seus dons com generosidade e humildade. E assim, por fim, mais uma aplicação prática é encorajarmos outros a usarem seus dons espirituais também. Parte do nosso papel na comunidade cristã é ajudar os outros a identificarem e desenvolverem os dons que Deus também lhes deu e incentivá-los para o uso do seu crescimento do corpo de Cristo. Concluindo, hoje aprendemos a buscar e desenvolvermos dons espirituais, mas com um propósito claro: edificar a igreja. Quando usamos nossos dons com motivação correta, podemos fortalecer a comunidade de fé e cumprirmos finalmente o propósito de Deus em nossas vidas. Esta é para aqueles que não sabem o porquê nasceram ou que acham que são únicos e não têm propósito e que de alguma forma foram esquecidos por Deus ou alguém. Fica esta reflexão. E que você seja inspirado a buscar seus dons de Deus, a reacendê-los se você já os conhece, ou a buscá-los e descobri-los, detectá-los se ainda não os conhece, ainda não é consciente deles. E fazendo isso, você verá finalmente como a sua vida e os seus dons podem impactar profundamente muitos daqueles ao seu redor, e como a igreja vai se tornar muito mais forte com a sua ação. Que essa verdade guie a sua caminhada espiritual, a tua jornada, e que abençoados sejam o seu e o meu dia.